Unidade 3. Así soy yo. Aula 8.2. Conteúdos: género de los sustantivos, número de los sustantivos, formación del plural. Habilidades: identificar os gêneros das palavras, empregar corretamente o plural das palavras. Mais uma vez, e a classe preparada agora também está, mira, maravilhosa! Uhul! É isso aí, turma. Vamos trabalhar hoje aqui, vamos aprender bastante, né? Com os substantivos, tem muita coisa para vocês. E com certeza, vocês vão dominar tudo, né? Mas antes, vamos fazer aqui um breve resumo do que aconteceu. Vamos rever o que nós acabamos de ver, principalmente o verbo gostar, no espanhol, gustar. Vamos lá. Olha, eu falei rapidamente sobre o verbo gustar, porque o tempo foi altamente corrido, né? Mas, trazendo aqui o que eu já tinha falado, já no finalzinho da aula, na interatividade, gustar, na língua espanhola, gustar, ele não exige o de, essa preposição, não exige de forma alguma. Na nossa língua portuguesa, sim, eu gosto de. Maria gosta de João. Ele gosta de ler livros de poesia. Não é isso? Nós gostamos de viajar. Na língua espanhola, esqueça esse de, que no espanhol a gente fala de, né? Não, jamais você vai escutar alguém fazer essa frase. Eu gosto de. Isso não existe em espanhol, tá bom? A mim me gusta, né? Me gusta tal coisa, entendeu? Bom, se na frente do verbo, depois do verbo gustar, se tiver algo no singular, o verbo gustar vai ficar no singular, ou seja, gusta. Se na frente dele tiver alguma coisa relacionada com o plural, o substantivo no plural, o verbo deixa de ser no singular e ele assume a postura no plural, ou seja, gustan. Lembra que quando eu estou conjugando os verbos com vocês, o Nzinho de navio, ele pertence à terceira pessoa do plural. Então, lembrado disso, né? Isso é a pluralidade verbal, ok? E quando não tem o N, ele está na terceira pessoa do singular, é claro. Então, veja, gusta e gustan, ok? E quando depois do verbo gustar tiver outro verbo no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? É quando ele termina em AR, ER e R. Aí, nesse caso, se na frente, depois de gustar, tiver um verbo no infinitivo, seja o que for, o que vier depois desse verbo no infinitivo, se for singular ou plural, não quero nem saber. O próprio verbo no infinitivo, ele já singulariza o verbo gustar. Então, veja as frases. Por exemplo, me gusta dar classes. Me gusta, no singular, dar classes. Me gustan bombones de chocolate. Me gustan bombones de chocolate. Me gusta livro de poesia. Aí é no singular, me gusta livro. Ok? Um resumo muito rápido, tá certo? A gente, de uma forma bem rápida, para rever o que nós acabamos de estudar. Ok? Vamos agora para o desafio que eu vou deixar com vocês. Qual que é o desafio dessa aula? Aqui está. Todo mundo olhando, né? Vamos trabalhar nesse desafio com o substantivo. Observe bem sua cidade, ou então a sua casa, ou a sua sala de aula, a sua escola, ou a sua sala de aula.
em que você se encontra. Apresente pelo menos 5 substantivos em espanhol, ok? Eu quero 5 substantivos. Em que língua? Em espanhol. Por favor, a partir desses contextos. Que contextos eu estou falando? Os contextos são esses aqui, ó. A cidade, a casa, a escola ou a sala de aula. Esses são os contextos. Dentro desses contextos, nós vamos ter vários substantivos, pois eu quero que vocês apresentem. Pelo menos, professor, eu quero é mais, eu quero é mais. Tá bom, eu estou falando pelo menos 5. Se você quiser 6, 7, 8, 9, fique à vontade. Na língua espanhola. Qual a classe gramatical mesmo dessas palavras que o senhor está pedindo, professor? Eu estou pedindo esse aqui, ó. Substantivos. Ok, turma? Esse é o desafio para vocês, para hoje, nessa aula, tá bom? E eu sei, olha, que os alunos aí vão botar, como diz o cearense, vão botar quente. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente se vê nessa parte aqui da aula, tá? Vamos, então, ao assunto de hoje. O que nós vamos estudar hoje mesmo? Substantivos. Mas o que do substantivo? Né? Em los sustantivos, vamos a estudar el género y el número de los sustantivos. Vamos lá? Adelante. Aqui começamos com essa imagem lindíssima, não? Aqui temos los sustantivos, gênero e número. Aí temos aqui o quê? Não estão tomando um sorvete, alguma coisa assim, né? Aí, em língua portuguesa, temos aqui um galo e temos aqui uma galinha. Olha aí, pessoal. Aí aqui a gente já está trabalhando o quê? Nesse momento aqui da imagem, o que é que nós já estamos trabalhando mesmo? No momento da imagem. Eu falei para vocês um galo, não é isso? E eu falei para vocês uma galinha. Então, o que é que nós estamos trabalhando aqui? Gênero ou número? Nós estamos trabalhando gênero. Ele, que é do gênero masculino, e ela, galinha, que é do gênero feminino. Agora, eu posso dizer para vocês que aqui nós temos aves. Nós temos aves, né? Tanto galo como galinha são substantivo. E aves também é substantivo, né? Então, nesse caso, nós temos aves terminada com S. Nesse caso, quando termina com S, eu estou trabalhando o que com vocês? Eu estou trabalhando o número. O número saiu da singularidade e entrou na pluralidade. Perceberam? Gênero trabalha sexo. Gênero é masculino e feminino. E número trabalha a questão do singular e do plural. É isso. Agora, eu gostaria que vocês atentassem para essa imagem que nós vamos ver agora. Por favor. Veja. Maravilhoso isso aqui, né? Hay dos géneros en español, tal como em português. El masculino e el feminino. Olha, noutras línguas, eu não conheço tantas línguas, mas eu estudei um pouquinho de alemão. Foi pouquíssimo. Na língua alemã, existe o gênero masculino, que é representado pelo artigo. O artigo é der. E o gênero feminino, que é apresentado pelo artigo die, ou seja, o e a. E existe um substantivo que pertence ao gênero neutro, que é apresentado pelo artigo das. Né? O gênero neutro nem é masculino nem é feminino. Tanto aqui na nossa língua portuguesa, isso é no alemão que eu estou dizendo, tanto aqui na nossa língua portuguesa como na língua espanhola, o gênero só são 2. Nós não temos o gênero neutro. Nós só temos masculino ou feminino. Ou o substantivo é masculino ou feminino. Bom, de uma forma bem básica, eu trouxe 2 gêneros aqui, que é do dia a dia da gente. Quando a gente vai trabalhar gêneros, esse daqui talvez seja os exemplos mais básicos. Em língua espanhola, veja, el hombre e la mujer. Não é verdade? Olha, pessoal, antes de continuar a aula, eu queria falar só um pouquinho aqui dos 2. O primeiro, el hombre, esse homem que vocês estão vendo, é Juruna, Mário Juruna. Ele foi o primeiro deputado indígena da história brasileira, na década de 80. É um homem, eu acho que, se eu não me engano, ele nasceu no Rio de Janeiro. Eu não tenho bem certeza, certo? Mas o Mário Juruna, ele já faleceu. Ele foi um indígena que chegou a ser deputado federal e ele lutou pelos direitos indígenas.
Todos nós não podemos esquecer, apagar da nossa memória, esse grande brasileiro, indígena, que chegou ao poder político, ok? E que lutou muito pela causa indígena no Brasil. E, principalmente quem é indígena, para buscar mais conhecimento. Talvez você nem sabia. Busque mais conhecimento sobre este homem, ok? Bom, e como mulher, eu escolhi essa aqui. Por que eu escolhi ela? O nome dela é Malala. Ela é uma muçulmana. Se eu não me engano, não lembro o país dela de origem, se é Afeganistão ou o Paquistão. Mas a Malala, ainda jovem, uma jovem menina, ela queria demais. Sempre ela quis estudar. Estudar para ela era o foco. Só que no país dela, na cultura muçulmana dela, mulher não pode estudar. Não é, aliás, não é que não pode, não é para estudar. E ela o desejo de estudar. Então ela desafiou as leis machistas e religiosas do seu próprio país. E ela foi lá, e ela estudou, e ela defendeu o estudo para as mulheres. Ela foi para as manifestações, defender que a mulher, sim, deve estudar. A mulher, na cultura dela, a mulher é educada para ser a esposa somente. E baixar a cabeça e atender o que os homens mandam, principalmente seus esposos, né? E ela foi mais além. Ela não quer deixar de ser mulher. Ela apenas quer estudar. E por causa disso, ela foi quase assassinada. Tentativa de assassinato. Ela ficou com a sua face desfigurada. Foi fazer, eu acho que cirurgia nos Estados Unidos. E a Malala hoje, ela vive pelo mundo dando palestras a respeito da luta pela liberdade feminina, principalmente no mundo muçulmano. Acho que você já deve ter ouvido falar muito bem da Malala, bastante e bem, né? Da Malala. Então eu escolhi a Malala aqui para apresentar o gênero feminino, la mujer, la formación del género. En general, los sustantivos masculinos terminados en o formam el feminino com a. Nós estamos falando de gênero, masculino e feminino. Geralmente, na língua espanhola, o substantivo é igual ao português. O substantivo que termina com O, o feminino vai fazer terminando com A. Ok? No português também não é assim? Exemplo. Vamos lá. Exemplos. El hijo, la hija. El niño, la niña. El muchacho, la muchacha. E aí, como imagem, você tem um muchacho e uma muchacha. Então, o que é que você viu aí? Que o substantivo masculino, hijo, niño, muchacho, todos eles terminam com que letra? O. E para fazer o feminino, o que é que nós fizemos? Tiramos o O e acrescentamos o A. Aí ficou hija, niña, muchacha. Ou seja, filho, filha, menino, menina, rapaz e moça. Ou muchacho também eu posso dizer garoto e garota. Na língua portuguesa também é assim, né? Garoto, garota, menino, menina. Não é verdade? Então, até agora, nenhum bicho de 7 cabeças, não é isso? Bom, adelante. Que nosotros tenemos con esta imagen? Mira, qué cosa maravillosa. Esta imagen es muy espléndida. Aqui você vê que a imagem parece aqui com o Amazonas, né? O céu, a mata, a água, a canoazinha. Muito bem. Aqui, vamos observar. Substantivos terminado em ARRE e também hambre sempre são masculinos. Então, quando o substantivo ele termina em ARRE, AJE, a pronúncia é ARRE. E hambre, eles vão ser sempre o quê? Masculinos, ok? Veja, el coraje, el paisaje. Aqui no Brasil a gente diz a coragem, a paisagem, não é verdade? A tatuagem, vamos lá, me ajudem, a mensagem, não é isso? A viagem. No espanhol, tudo isso, essa terminaçãozinha agem aqui no Brasil, no espanhol vai terminar em arre. Aqui no Brasil é feminino, né? A viagem, né? No espanhol, tudo isso vai ser masculino. El viaje, el paisaje, el coraje, E aí se vai. Bom, e aqui que temos? Aqui temos
Los substantivos que indicam los dias, a gente até já viu isso, né? De la semana, meses del año, já vimos isso. Número, vocês já viram com a professora. E colores, todos vão ser o quê? Masculinos. Foi dia da semana, meses do ano, cores e números vão ser tudo masculino. Veja, aqui nós temos a paisagem só de números, né? Então, veja, el viernes, para nós, a sexta-feira. El junho, para nós, o mês de junho é masculino. El 16, para nós, o número 16, também é masculino no português. Para nós, el gris, para nós, a cor cinza. Para nós é feminino as cores, né? Quer dizer, nem todas, né? A cor cinza, o preto, o azul, mas eu digo o cinza. Também masculino, é verdade. Mas no espanhol, todos esses aqui, tá joia? Foi mês da semana. Aliás, mês da semana, olha. É dia da semana, meses do ano, números ou cores, no espanhol vai ser tudo o quê? Masculino, ok? Muito bem. Veja aqui na imagem. Eu tenho aqui o número 9. Muito bem. Adelante. Aqui temos, mira, que imagem. São ferozes, não? Existem alguns substantivos que formam el feminino com palavras totalmente diferentes. No siguiendo ninguna regra fija. Ou seja, vamos lá em português. Existem alguns substantivos que formam o feminino assim, totalmente diferente, não segue nenhuma regra fixa. Por exemplo, você tem no espanhol el yerno. El yerno é o rapaz, com relação, digamos que eu tenho uma filha. O rapaz que é casado com minha filha, aqui eu chamo de genro, né? No espanhol eu chamo de yerno. E se eu tivesse um filho casado com uma moça, essa moça seria la yerna? Não, la nuera. Observe aí que essa palavrinha nuera não tem nada a ver com essa, né? É bem diferente, né? Outro, el gallo e la gallina. Se fosse fazer o feminino, poderia ser assim, el gallo e la galla. Mas olha a terminação, gadina. Já modifica, né? Outro, el toro e la vaca. É bem diferente. Por que não é el toro e la tora? Né? El toro e la vaca. Então, veja que esses aqui, os femininos, eles são diferentes dos masculinos. Ok? Vamos lá. Temos aqui outro tipo. Substantivos terminados em. Umbre. Quando eles são o quê? Quando as palavras terminam em umbre, elas vão ser o quê, pessoal? Vão estar no gênero feminino. Veja o exemplo. La costumbre, la cumbre, la incertidumbre, la muchedumbre, e aí se vai. O que é a costumbre? Para nós, o costume. La cumbre. La cumbre é isso aqui, ó. O topo da montanha. Para nós é masculino, né? O topo. No espanhol é feminino, la cumbre. La incertidumbre, para nós é feminino, a incerteza. A incerteza. No espanhol continua feminino. Então, terminou em umbre, esses substantivos vão ser o quê, pessoal? Femininos. Entenderam? Vamos para mais um. Aqui temos outros tipos de substantivos. Algumas, vamos lá. Vamos ler aqui. Algumas palavras são invariáveis. Você sabe o que é invariável? São palavrinhas que não mudam. E solamente indicam o gênero através do artículo que las antecedem. Não apenas os artigos, né? Tem outras classes gramaticais que antecedem o substantivo que indica o gênero, tá bom? O artigo é porque é o mais genérico, né? O ele e o lá. Vamos lá. Genérico não, mais comum. Exemplo. Aqui está dizendo o quê? Substantivos invariáveis. Invariáveis é que não muda. Não existe o masculino nem o feminino. A palavra é única para os dois gêneros, para os dois sexos. Exemplos. El estudiante, ó, o nome, ó, estudiante. E aqui você tem agora o quê? La estudiante. Esse daqui eu falei do masculino. Esse aqui eu falei do feminino.
feminino. Não é verdade? Perceberam? Aqui eu falei do masculino e aqui do feminino. Ok? El estudiante, la estudiante. El turista, la turista. Os nomes terminam da mesma forma. El cantante, la cantante. Os nomes terminam da mesma forma. Né? Aí tem estudante, turista e cantor. Cantor e cantora. Não é isso? Então, são palavras invariáveis porque elas não mudam. Não mudam. Tá bom? E aí quem é que vai definir? No caso aqui foi o artigo. Pode ser outra palavra, outra classe gramatical? Um adjetivo. Por exemplo, você quer dizer assim, turista, vamos lá. Turista, eu não vou fazer uso do artigo não, tá? Turista feio. Olha aí. Eu falei assim, turista feio. Eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Eu estou dizendo que o turista é feio. Eu estou falando de um homem, ó, ó, aqui. Mas se eu falar assim, turista feia, eu estou falando de quem agora? De uma mulher. O adjetivo aqui serviu para identificar o gênero invariável turista. Não é isso? Muito bem. Ainda tem mais. Vamos lá? O outro. Alguns nomes de animais, agora vamos para animais, não sofrem cambios. Eles não sofrem por mudanças. E o gênero é indicado por as palavras hembra e macho. Olha, macho é o quê? Está na cara, né? Macho. E hembra, fêmea. Então, o nome do animal, como é que eu vou fazer o feminino dele, ou masculino? Como é que eu vou saber? É utilizando a palavra macho e a palavra hembra. Nós já fazemos aqui no Brasil. Vamos lá. El elefante macho, el elefante hembra. No espanhol, ó, é tudo el elefante. Mas você vai definir o masculino do feminino a partir da palavra macho e fêmea. El ratón macho, el ratón hembra. No espanhol é masculino também, né? O rato macho e o rato fêmea. La serpiente macho, la serpiente hembra. Né? Tudo é lá. Eu só vou saber se essa daqui é macho pela palavra macho e se essa daqui é fêmea pela palavra hembra. Muito bem, aqui estamos, não? Chegamos. Que temos aqui? Temos vários teléfonos, sim? Celulares. Em espanhol se diz móvil, móviles, no plural, sim? E teléfonos também. Teléfono, uno. De dos ou mais, teléfonos. Muito bem. Vamos a ver então. Número de los sustantivos. La pregunta es, ¿cómo se hace el plural? ¿Cómo se hace el plural? En general, el plural se hace añadiendo la letra. ¿Qué letra? S. A todo sustantivo que termina en una de las 5 vocales. Se o substantivo terminar em uma das 5 vogais, A, E, I, O, U, ok? Uma das 5 vogais, então a gente vai acrescentar que letra? S. Isso é regra geral? Também não. Tá? Isso serve para todos? Também não. Há casos e casos, tá? Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês, não. Vamos deixar só o S. Acrescenta-se o S. Vamos para o exemplo. Nós temos la madre, a mãe. Como é que eu vou dizer as mães? No espanhol eu digo las madres. Eu tenho um telefone, eu digo el teléfono. Agora aqui nós temos quantos? 3 telefones. Aí nós vamos chamar de los teléfonos. É só o S a mais, não é verdade? Você tem lacuna, plural. Lacuna significa o berço do bebezinho dormir. Aí agora eu tenho 10 berços. Aí las cunas. É só acrescentar, añadir. O verbo añadiendo, que está bem aqui, significa acrescentar, ok? Nesse caso é o mais básico de todos. É só acrescentar a letra S, ok? Mas em todos os casos são assim. É o que a gente vai ver em seguida. Vamos lá para o outro exemplo. Nesses outros exemplos, o que é que nós temos aqui? Já los sustantivos que terminam em qualquer consonante se añadem ES. Nesse caso, se o substantivo terminar em qualquer consoante, nós vamos acrescentar, añadir, aumentar a letra E e a letra S. Professor, serve para todos? Não.
tem uma palavrinha, eu vou dizer logo qual é, qualquer, termina com R. Mas o plural de qualquer não é no final, é no meio da palavra. Qualesquer. É igual ao português, qualquer, quaisquer, ok? Mas eu não trouxe esse exemplo, estou só falando para vocês. Em regra geral é isso aqui. Terminou em qualquer consoante, você aumenta, acrescenta ES. Vamos lá para os exemplos. El reloj. Como é que nós vamos falar? El reloj ainda é o anterior, vamos voltar. Los relojes. Olha aí, terminou na consoante J. É S. Los relojes. La pared termina com D. Las paredes é S. El joven. E o que nós temos aqui, pessoal, na imagem? Bastante jovens, né? Los jóvenes. Terminou em N, é S. Los jóvenes. Né? La cárcel, las cárceles. A cadeia, a prisão, o cárcere. Las cárceles, ok? Vamos lá, o seguinte. O próximo os exemplos seguintes são. Fíjate, preste bem atenção. Quando um substantivo termina em Z, que é Z? Z. Necessariamente se deve cambiar a Z por C e añadir, acrescentar, ES. Nesse caso aqui é diferente. Se o substantivo terminar pela letra Z, nós vamos trocar a letra Z pela letra C e depois acrescento o ES. Exemplo, La Paz, Las Paces. La voz, a voz que eu estou falando agora, la voz, las voces. El lápis, no espanhol é com Z. Los lápices. Olha o desenho aí, 3 lápices, né? Lápices. Você troca o Z pelo C e acrescenta S. Por que isso, professor? Vamos deixar para lá, né? Foneticamente, o Z com I e o Z com E, e eu já expliquei isso no alfabeto, não chegam perto um do outro. Existem palavras assim, Z com I, Z com E, mas é uma minoria. Então, troca-se o Z e entra em C na letra C. Ok? E no caso aqui o ES. Muito bem. E depois, que temos? Depois temos, vamos a ver? Muito bem. Por fim, há substantivos, como aqui, que já terminam em S. Há substantivos que já terminam em la letra S. Para esses casos, o plural dessas palavras é através de los artículos, del artículo. Outra palavra que demonstre a pluralidade. Então, você tem aquele substantivozinho que já termina em S, aqui no Brasil, por exemplo, ônibus. O ônibus. Como é que nós fazemos o plural? Os ônibus. É no artigo, percebeu? No espanhol, nós temos também palavras que já terminam em S. Por exemplo, crisis. A crise financeira. No espanhol, la crisis financiera. Plural, las crisis financieras. Então, vai para o artigo. Las. Aí você tem una tesis, dos teses. Não apenas o artigo. Veja que foi o numeral que pluralizou, né? Você tem uma tese de doutorado. Agora você tem 2 teses de doutorado. O artigo fez a pluralidade, né? Dos teses. Quem mudou aí? Foi o substantivo ou que artigo? O numeral. Ou, no caso aqui, foi o numeral que pluralizou. Você tem a palavra bíceps, né? Bíceps. Já termina em S, no português também. Eu digo, vamos colocar aqui um adjetivo. Eu digo bíceps fuerte. O meu, só um. Agora, esses 3 aqui, veja, nós temos 3 bíceps aqui, né? Como é que nós vamos falar agora? Bíceps fuertes. O adjetivo é que foi para o plural. O bíceps continuou o mesmo, ok? Valeu? Vamos adiante? Calma. Eu gostaria de relembrá-los, quanto ao substantivo, que a questão do plural, você diz assim, professor, aquela palavrinha que o senhor falou anteriormente, que diz que as vogais, elas também fogem das regras. Lembra que eu falei isso? A, E, I, O, U. Aí é só acrescentar o S? Nem tanto. Nós temos, por exemplo, quem nasce em Israel, aqui no Brasil, como é que nós falamos? É um israelita. Não é verdade? Olha, a palavra israelita é o adjetivo gentílico de quem nasce em Israel, né? Então, no espanhol, como é que a gente fala isso? Quem nasce em Israel
és um israeli. Pode até dizer também israelita, mas existe a palavra israeli, ok? A pessoa nasceu lá, israeli. Então, digamos que aqui nessa sala chegaram vários israelitas. Como é que nós vamos falar isso no espanhol? Né? Eu posso muito bem utilizar dessa forma. Acabaram de chegar aqui em nuestra aula de espanhol alguns israelíes. Olha aí que legal. Quer dizer, terminou na vogal I. Eu não acrescentei o S. Eu acrescentei ES. Israelíes. ES no final. Aí o que eu quero dizer para você é que tem regra que foge, que tem suas exceções. Né? Tem palavras que fogem à regra, melhor dizendo, desculpa. Né? Que tem suas exceções. Ok? Aí, mas você também vai encontrar textos que palavras que terminam numa vogal tônica, como israeli, somali, que nasce na Somália, irani, que nasce no Irã. Então, essas palavras, essas vogais, como são tônicas, elas podem fazer tanto a vogal, já tem texto que fazem a vogal apenas com a letra S. Mas você pega um texto no espanhol mais antigo, você vai perceber que eles acrescentam ES e não apenas o S. Pessoal, isso da pluralidade é complicado ou é fácil? Eu acredito que até entender o plural na língua espanhola é mais fácil do que o gênero do substantivo, né? O masculino e o feminino, né? Mas ambos, o que os dois requer de nós? Né? Justamente estudo, conhecimento e que realmente nós possamos nos dar, né? Abrindo um livro, buscando a gramática lá na língua, buscando a gramática ali mesmo no nosso telefone, né? Na internet, no Google, certo? E aí você vai aprendendo cada vez mais, você vai descobrindo aquilo que não é possível, às vezes, nós trazermos aqui para essas aulas, porque o tempo é pequeno, né? E aí quem quer se aprofundar, dar um mergulho mais profundo no conhecimento, vai abrir um livro, vai atrás de pesquisar, vai buscar mais conhecimento. Isso daí faz com que você seja uma pessoa realmente, como diz na minha região do Ceará, uma pessoa tarimbada, uma pessoa que diz, olha, eu quero conhecer mais, eu vou buscar mais conhecimento, e aí você realmente, com certeza, vai se tornar uma pessoa mais sábia. Lembremos de uma coisa, pessoal, o Enem. Lembremos do vestibular da UEA. Vocês hoje estão no primeiro ano, vocês vão adentrar no segundo, depois terceiro ano, e vocês vão enfrentar esses exames, né? Cada vez mais o negócio assim está mais, é como se fosse um funil, né? E para a gente sair lá do outro lado, o negócio está mais apertado. Por quê? Tem muita gente se dedicando aos estudos. Tem muita gente estudando aí. E você diz, eu vou fazer o curso tal. Cuidado. Qual é a concorrência? Né? Qual o nível do pessoal que está concorrendo? Tem muita gente estudando. Então, vale a pena você já definir uma língua estrangeira para você enfrentar esses exames e, desde já, começar a batalhar por essa língua estrangeira e chegar lá. Na língua espanhola aqui, nós estudamos espanhol, mas nós também estudamos para a vida. Nós também trazemos conselhos aqui para os alunos, para a vida, para a sua caminhada profissional e intelectual e como pessoa, para vencer e juntos nós fazermos um mundo melhor. Não é verdade?